Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 18 de outubro de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui, vivos, dando graças ao Altíssimo, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela própria vida que Ele nos deu, né? Pelos livramentos, pela redenção, né? Pelo pão de cada dia. Graças a Deus, né? Pela morte do Senhor Jesus, pela igreja, né? Pelo convívio com os irmãos. Aleluia. Hosana, Maranata. Graças a Deus estamos aqui. Vamos caminhando, né, irmãos? Em direção aí a Jerusalém Celestial. Orando, vigiando, né? Meditando nas Escrituras, 24 horas no dia, para não termos tempo de pecar, nem de esquecer do nosso Criador e do nosso Salvador, né? Do nosso Redentor, aquele que derramou o seu sangue precioso ali no madeiro, né? Para a remissão dos pecados, que ele carregou ali nos seus ombros, né? Aleluia. E dá graça também pelo entendimento da igreja, né? Durante essa geração em que estamos vivendo, né? Então a nossa geração, nós aqui, tivemos esse privilégio, né? De conhecermos a igreja, de conhecermos as religiões, né? E acreditamos que em todas as gerações isso tem acontecido, porque quem levanta a sua igreja não são os homens, é o próprio Altíssimo, né? O Senhor Jesus também, pelo Espírito Santo, pela palavra, né? Pela fé, né? Pela esperança e pela obediência de todos os membros da igreja de todos os tempos que vêm exatamente passando, né? A sua experiência para outras pessoas e elas então estão passando para outras pessoas e para outras. Quando isso não acontece, o próprio Deus então levanta pessoas para darem testemunho da igreja, né? E testemunho de tudo aquilo que está escrito. E nós, na nossa geração, estamos sendo usados para isso. Nos colocamos voluntariamente, né? Para sermos aqueles que estão dando continuidade à igreja e às suas promessas, né? Graças a Deus. Então, irmão, nós estamos vendo aí, né? O irmão Sivaldo lá da Bahia está aí colocando alguns vídeos, vai colocar mais, né? Ele vai contar aí a história, né, da geração deles, lá na Bahia, cuja geração nossa também faz parte da geração deles, né? Então nós compartilhamos, né, a mesma fé, o mesmo entendimento. Nós temos unidade, né? Uma certa unidade. E aí ele está contando aí, então, nos seus vídeos, vai contar aí a história de praticamente, não só das comunidades deles lá da Bahia, como também de praticamente todas as comunidades que têm o mesmo entendimento, né? E que estão perseverando, né, irmãos? Então, no último vídeo dele aí, ele falou lá na cidade de Sapé, na Bahia, né, quando se reuniram lá alguns irmãos, né, para exatamente discutirem a questão do que é a igreja, né? Então, com a continuidade aí, nós vamos ver que, em algum momento, a gente, então, passou a participar
nós aqui, né, passamos a participar, né? Ele já falou no nome do Isaías, né, certo? Vai falar no nome de outras pessoas que nos antecederam, né? E que, infelizmente, alguns deles não perseveraram, né, no caminho juntamente com a gente, né? Graças a Deus por isso. Então vamos ouvir atentamente o irmão Sivaldo, né? Que ele vai preencher as lacunas, né? Que nós deixamos aí com a história que eu rapidamente contei aí acerca da igreja da nossa geração, né? E amém, né? E nós estamos falando aqui nos vídeos, né? Estamos falando aqui nos entendimentos, né? Da igreja, né? Da igreja aqui de Fortaleza, da igreja aqui do Ceará, né? Da nossa geração, da nossa comunhão, né? Estamos falando aí sobre os entendimentos nossos, que são extraídos, né, dos ensinos apostólicos, dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E a gente vê aí que as religiões, elas estão preocupadas com outras coisas. Elas não estão preocupadas com o Evangelho, né? É só nós compararmos o que eles dizem, o que eles fazem, com aquilo que os apóstolos disseram, ensinaram e fizeram, né? E também o Senhor Jesus. Então nós estamos falando aqui sobre a nova aliança, né? Estamos falando sobre o Salvador, sobre o Senhor Jesus e os primeiros ensinos que ele deu, né? Nós estamos aqui destacando alguns ensinos, né? Que o Senhor Jesus deu e que ele estava com esses ensinos exatamente o quê? Mudando o pacto, porque ele tem autoridade, ele recebeu autoridade para isso, né? Então nós vimos aí vários pontos, né? Estamos chegando aqui agora nos primeiros ensinos dele, né? Quando ali em Mateus, né, no capítulo 5 e no versículo 17, ele vai dizer claramente o quê? Que não veio abolir a lei de Moisés, mas ele veio cumprir a lei, né? Então, o que significa isso? Então, aquela lei, né, que consistia em, né, manjares, né, em holocaustos e tudo mais, aquela lei ali era uma figura do sacrifício dele e da própria vinda dele, né? Então, ele não veio abolir aquilo ali, ele veio cumprir, né? Ele veio cumprir aquilo ali, certo? E ele não aboliu a lei moral, a lei ética ele não aboliu, né? Certo? Se bem que ele falou em alguns pontos que nós vamos ver aqui, né, que na lei ética e na lei moral, ele falou de algumas coisas ou de várias coisas, aperfeiçoando exatamente o mandamento, né? Então a primeira coisa é isso aí, ele falou, olha, eu não vim abolir, né? Eu vim cumprir, eu vim fazer. Então ele se batizou, né? Ele foi circuncidado, né? Ele começou a vida pública dele depois dos 30 anos, que era a lei dos sacerdotes, né? E aí então quando ele começou a sua vida pública, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ensinar as multidões, né? Conforme nós vemos ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde no 5,17 nós vimos aí que ele disse que não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei, né? Que é a lei dos holocaustos, das abluções, né? Tudo aquilo ali era a figura do seu sacrifício, né? E de outras coisas que nós temos dentro da igreja, né? A ablução, por exemplo, é o quê? É a figura da oração, né? A oração em Jesus Cristo, né? É pela intercessão do Senhor Jesus, quando nós nos purificamos para podermos exatamente celebrar, né,
as nossas reuniões. Não é isso? Por que nós oramos? Para exatamente isso aí. Aí vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser.